consumindo o nosso público-alvo dos gráficos que a gente precisa fazer. E como se faz isso? Pois bem, como se faz isso é quase que uma arte, mas vamos lá, né? O que eu posso falar como regra geral? O gráfico, sempre que você for determinar um gráfico, ele precisa estar em 3 campos, né? Para você determinar um gráfico, como fazer o gráfico, que gráfico você deve fazer, ele tem que estar em 3 campos bem definidos. O gráfico precisa passar algum conhecimento ou informação útil. Precisa ser útil e importante. Certo? Útil e importante. O gráfico precisa, com essa informação útil e importante, ele precisa ter uma função que é objetiva e real. Então, essa informação útil e importante precisa aparecer o gráfico útil e importante de forma objetiva e real, ou palpável, digamos, podemos fazer. Que ela consiga se relacionar com o objetivo do nosso público-alvo. E só depois disso você vai para a forma. Pro tipo e depois pro visual. E aprendeu que nem sempre, digamos assim, você vai a forma, normalmente a gente começa, eu vejo as pessoas tentando começar pela forma. Eu quero um gráfico de barras, eu quero um gráfico disso porque é mais fácil ou porque parece mais óbvio, né? E aí não tem põe um pouquinho de dados, alguma informação, mas não tem nenhuma função real dentro de uma experiência, de uma solução de aprendizagem, ou entendeu, de um relatório, ou de um processo de melhoria. Você precisa um gráfico, ele precisa cumprir esses 3 objetivos, precisa ter esses 3 alicerces para ele poder ser útil para alguém. E você pode pensar isso desde os gráficos mais simples até os gráficos extremamente elaborados, né? E como pensar como analisar esses gráficos, como pensar a teoria dos gráficos e como utilizar eles e desenvolver melhores gráficos que vão além daqueles visuais de LinkedIn, daqueles modelinhos, né? Eu tenho os modelinhos que eu fiz em cima, embaixo, esse tipo de coisa, e põe assim, põe assado, e organiza a diagramação, para você fugir daquele modelinho, que é importante, isso é importante, que um gráfico bem visto, bem feito, entendeu? Vai criar no aluno muito mais engajamento, né? É uma coisa estranha isso, mas pensa no seguinte: o pessoal às vezes pega um infográfico, joga no Canva, né? Cria no Geniali, cria pop-ups, menus pop-ups, para criar interação, para fazer engajamento. Não, isso não gera engajamento. O que gera engajamento é você abrir o material e dar de cara com um gráfico muito legal, muito informativo, que faz você sentir como é que eu não pensei nisso antes. Nossa,
que coisa mais louca essa comparação. O gráfico, em qualquer tipo de experiência, o gráfico vai chamar muita atenção. Quando você bate o olho num gráfico assim, você vai falar, cara, esse material foi bem feito, foi desenvolvido. Vale a pena ler o resto e começar desde o começo. Se os caras gastaram tanto tempo para criar um gráfico assim, quer dizer que o conteúdo é bom. Isso cria muito mais engajamento do que qualquer ferramenta de gamificação, interação que você possa pensar. Eu duvido que um gráfico bem feito em qualquer material não faça as pessoas que estão interagindo com ele ir do começo ao fim. Né? Agora, interações, brilhinhos, esse tipo de coisa, eu sei lá, tá? Mas como é que a gente cria um gráfico assim? Você precisa... Como é que você aprendeu a criar gráficos assim? Como é que você aprendeu a pensar fora da casinha? Eu não aprendi... na verdade, eu sempre usei 2 livros como referência para melhorar, digamos assim, minhas habilidades gráficas. Porque, tipo assim, eu não sou um designer que utiliza o Photoshop para criar cada elemento. Não, tem gente muito competente fazendo isso. Eu sou do tipo que eu wireframes. Eu quero isso aqui, assim aqui, e explico para o designer o que ele quer, do que eu quero. E explicando bem, o designer vai falar, sei como fazer isso. E aí o trabalho está bem feito. Né?